Olá, amigo telespectador assinante, estamos iniciando mais uma semana do nosso Esporte Mais. Ao meu lado, Pedro Paes, a gente vai estar falando do Brasileirão, tem rodada no final de semana que passou, tem rodada no meio de semana. A gente vai falar também aí dos confrontos da Copa do Brasil que foram sorteados, do campeão da Europa, né, o Manchester City, finalmente, e muito mais a partir de agora aqui no Esporte Mais. Iniciando mais uma edição do nosso Esporte Mais, e a gente vai trazer, o Pedrinho, primeiro cumprimentar, bem, né? Beleza, né? Certinho. Como é que foi de feriadão? Graças aí, a tranquilo? Deus, tudo bem. Tranquilo. Beleza? Então tá bom. Só o meu Vasco, que não vamos falar, vamos falar de... Tem que falar de futebol, vamos falar de outra coisa. Tem que falar, né? Bom, olha só, vamos primeiro dar uma geral nos resultados. A rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana começou com Coritiba e Santos 0-0 no sábado em Curitiba. O Corinthians empatou com o Cuiabá em 1-1 na Neoquímica Arena. No Mineirão, com um gol anulado e muitas chances perdidas, o Atlético Mineiro empatou com o Bragantino em 1-1. Já na Arena Fonte Nova, empate também para Cruzeiro e Bahia, ou Bahia e Cruzeiro, 2-2. Fechando a rodada de sábado, o Fogão se manteve líder isolado, ganhando Fortaleza por 2-0. Amanhã de domingo começou com um jogo emocionante entre América Mineiro e Atlético Paranaense. O Furacão chegou a fazer 2-0 e o América empatou lá no Mineirão. No Morumbi, o Palmeiras atropelou o São Paulo 2-0. Placar... Atropelou também? Não, eu ia falar isso. Placares ilusórios. Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Grêmio, placares ilusórios. No Beira-Rio, o Internacional ganhou o Vasco por 2-1. Só a fase tenebrosa do Vasco pode explicar aquele lance no último minuto, praticamente, aquela defesa sensacional do goleiro do Internacional. No Maracanã, o Flamengo ganhou o Grêmio 3-0. E na Serrinha, tudo igual para Goiás e Fluminense, 2-2. Dito isso, por parte, Botafogo, líder isolado, jogando bem, Fogão continua e bateu lá no... Agora botaram lá no piso, né? Eles têm uma brincadeira no tapetinho. Botou no tapetinho, né? Já era. Amassou, porque né? O Botafogo lá com aproveitamento 100%. Botafogo tá amassando. Amassou. 2-0 no Fortaleza. O Fortaleza, um time, né? Um time bem Tiquinho, montado. né? Com sorte que Tiquinho não é bom, não tá bom para bater pênalti não, né? Mas deu muita sorte, né? Porque o zagueiro do Fortaleza fez uma lambança e devolveu a bola para ele fazer o segundo gol, né? O equilíbrio do time do Botafogo. O Botafogo, hoje, quem viu o começo de campeonato do Fluminense, não é o mesmo futebol, não é aquele, né, aquele tic-tac, aquela coisa, mas é um time muito equilibrado, defesa, meio campo, ataque. Eles jogam num padrão e você pode ver que ele não sai do padrão. Você, na Sul-Americana, deu alguns escorregões, até jogando fora, coisa e tal, mas é um time hoje que joga ao fino da bola. É um time muito equilibrado, um time que ataca, defende, e o Tiquinho, no momento, né, sensacional. É um artilheiro que ninguém... Eu não esperava. Mas você vê, né? Eu estava lendo uma reportagem sobre como o Botafogo foi montando o elenco e buscando muito essa questão do scout, né, dos números dos jogadores. E aí trouxe um Adrielson, que era desconhecido. Hoje o cara está sendo aí já cobiçado por outros clubes. Recuperou o Vitor Cuesta, que era um excelente zagueiro, mas vinha de contusão. Marçal... o Eduardo, jogadores que às vezes estão no banco, mas quando entram muito bem. Você tem pro ataque ali o Júnior Santos, tem o Vitor Sá e o Tiquinho jogando o fino da bola. E essa máxima também, Maurício, desses treinadores aí que vem de fora, coisa de rodar o time, e o time não perde o padrão. Exatamente. Isso não existia no futebol brasileiro. Isso acontece no Palmeiras, acontece no Botafogo, acontece um pouco ainda, que começou agora no Flamengo também. Eles rodam o time, você pega as peças, você muda o nome do jogador, mas o esquema é o mesmo. E vamos dar crédito, o nome desse trabalho do Botafogo é planejamento. Sim, é você acompanhar. O Vasco investiu 110 milhões
Pegou gente que, pô, eu vejo jogando, daqui a pouco estoura, porque o Botafogo demorou também 1 ano, né, pra estourar. Agora o Botafogo você pega... começou a reagir no segundo semestre, terminou o Campeonato Brasileiro em alta. Aí foi mal no Carioca. Aí foi mal no Carioca, falou, ih, então deu demais. ruim. E de repente as coisas tá aí montado, então há que foi ser... Foi mal no Carioca e foi eliminado da Copa do Brasil. Copa do Brasil aí deu também. Aquela coisa, ih, Botafogo. É isso. Tanto que eu cheguei a dizer aqui, que a minha língua pegou fogo. Porque no início do Brasileirão, ninguém acreditava. Eu disse que o Botafogo ia brigar na parte ali, primeiro para não cair, depois, e hoje o Botafogo é líder e eu tenho que bater palma. Depois do começo do ano, ninguém acreditava, no começo do Brasileiro até agora, que o Botafogo seria esse time que está jogando isso tudo aí. É verdade. O Flamengo ganhou de 3-0, mas justiça seja feita. O que o Grêmio perdeu de gol foi brincadeira, né? E a bola bateu na trave, o goleiro salvou, o cara chutou para fora. Nem o Soares estava num dia inspirado. Não, o Soares chutou uma bola, bateu numa trave, nas duas traves. Bateu pum e veio. Agora, impressionante. Futebol é bola na rede, filho. Isso. Né? Então, 3-0. Como é que você vai dizer que uma vitória de 3-0 foi injusta? E bola na trave não altera o placar. Já dizia o Samuel Rosa e o pessoal dos Skank. E eu vinha reclamando muito aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro finalizava demais, não fazia gol e levava. O Grêmio, que ganhou do Cruzeiro no Mineirão assim, levando um sufoco, um passeio, a bola do Cruzeiro não entrou, o Grêmio fez um gol e ganhou, agora pagou de certa maneira. Né? Então, mas tem explicação, Maurício. O Flamengo já tinha problema, né, na parte de trás do time antes do Sampaoli. E não corrigiu até hoje. Não corrigiu até hoje. E o Sampaoli, o jogo dele é pra frente. Ganhar lateral apoiando, os atacantes o tempo todo. Fica aquela seta lá. Ele mesmo comandando o time, fica naquela correriazinha dele, mandando o time atacar. Mas o Flamengo continua com os problemas, né? Pontuais ali na defesa. O meio-campo dá uma bobeira, e ontem o Grêmio deu uma meia amassada no Flamengo. Agora você vê o placar de 3... O Cruzeiro havia feito isso naquele empate 1-1. Né? O Racing, em determinados momentos, apertou o Flamengo. Isso, né? mas se você olhar, o time do Flamengo não é um time reativo. Não é um time que fica esperando para atacar, em contra-ataque nem nada. Ele joga o tempo todo, por isso até que meteu 3 gols. Eu acho assim, que o Flamengo continua, ele tem que acertar a defesa ali, aquela saída de bola do Flamengo, aí vai ser um time completo. E eu acho que o Flamengo não está tendo um bom... por ser um time muito ofensivo, ele fica muito exposto e ele não tem um retorno de marcação muito bom. Ele perde a bola e pouca gente volta para ajudar a marcar. A defesa, que já não vem muito bem, acaba ficando muito exposta, essa é a realidade. E um problema geral que eu estou vendo também é de preparação física. Vai agora a data FIFA, eu estou vendo vários times se movimentando para colocar em dia a parte física. Porque é difícil também você ir e voltar, igual o time do Flamengo precisa. Aí tem o Arrascaeta, que você sente que ele não equilibrou ainda desde aquele problema que ele teve, desde a Copa do Mundo. Ele não é o mesmo, né? O Bruno Henrique voltando agora. O Flamengo tem problemas ainda pontuais de preparação física, de defesa. Tem um elenco que sobra muito. Sobra e por isso faz essa diferença. Mas aí eu ia falar até rapidamente, fugindo... É igual o Palmeiras e São Paulo. Se você vê o jogo, São Paulo botou a bola na trave. O Everton... Dobro de chance. O Everton, uma atuação perfeita. Aí o Palmeiras vai lá e liquida. Porque qualidade individual é o que falta, por exemplo, no Cruzeiro, que em todos os jogos finaliza muito mais que o adversário. Até fez 2 gols nesse final de semana. Com certeza. Mas a qualidade a qualidade individual de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro... Embora o Atlético tenha perdido muito gol também. O Atlético está muito dependendo do Hulk. Quando o Hulk não funciona, o Atlético... Está desorganizado também. O Atlético não acertou ainda o modo de jogo. O jogo do Atlético... O saiu numa saiu, tá uma bagunça lá. Ele não tem uma esquematização de jogo. Qual o jogo do Atlético? É Bumba Meu Boi. Não tem. Não, tira uma peça, coloca outra, igual o Botafogo nós estávamos falando. Não tem isso. Bom, vamos acelerando, porque a gente já está avançando o tempo. Fluminense não consegue encaixar de novo também. Hein? Deu aquela parada, continua desesperado.
Que não é culpa do Diniz. Está acontecendo alguma coisa com o time, entendeu? Que é uma queda acentuada, que é normal também. Pode retomar. Faz 1-0, toma um empate, faz 2-1, toma um empate. O Cano depois de 7 jogos, tirou, né? Deu a nhacazinha. Né? Mas vai acertar, oscilou, acho que está oscilando até no momento bom. Também estou achando que está muito cansado o time do Fluminense, devido aí vários compromissos. Já saiu da Copa do Brasil, já vai ter mais um tempinho. E essa data FIFA aí, eu acho que os times vão voltar melhores nesse quesito. Os treinadores, mas tem um jogo meio de semana antes, né? Aí não, tem um joguinho só, mas depois vai ter 10 dias aí para pelo menos colocar alguma... E a preparação física. Eu acho que os times estão cansados. O Atlético Paranaense, você vê, mesmo mete 2-0 no América e dá uma caída, geralmente no segundo tempo. Não curiosamente, um time igual o Cruzeiro, que está agora em uma competição só, fica menos cansado. O time acaba mantendo o ritmo durante só o todo Vasco o tempo. Que não acontece. Eu ia chegar lá, porque eu ia falar agora do Vasco. O Vasco, ele só joga o brasileiro, mas ele parece um time sem força, um time sem tática. O que falar do Vasco? Eu vou falar. Começa o jogo, Vasco, 2 gols. 2-0. Quer dizer, se você vê o jogo inteiro, sem recorte, só recortando, tirando esses 2-0, o Vasco jogou muito bem. Ele entrou com 3 zagueiros de novo, porque às vezes você coloca 3 zagueiros... Você bota 3 zagueiros e toma um gol ridículo. Isso, não, mas aí eu tô tirando esse recorte. Se você olhar o jogo, ele jogou com 3 zagueiros, mas não foi defensivo o Vasco depois que tomou. E foram gols, escanteio, foi gols ridículos. O Vasco jogou muito bem depois desse tempinho. Claro, oscilou ali, o Internacional também. Agora, você chega no ataque, entendeu? Não acontece, o Vasco... E o do Raul tá igual você. Ele não tem força. Ele banco, jogou 25 minutos. Ele ficou no banco, né? Ficou no banco, jogou 25 minutos. Aí ele mudou, tentou ser mais agressivo. O time até chegava, entrou o garoto, 16 anos. Golaço, né? Meteu um golaço, mas... precisa da qualidade. O Vasco hoje precisa de um homem no meio-campo para distribuir, para armar a jogada. Tudo bem que aquela defesa do goleiro no último lance foi sensacional. Mas, pô, mas o Pitão tinha que entrar de carrinho ali, era só encostar na bola, deixa chegar, porque o zagueiro já estava chegando. Aí o goleiro deu tempo, não dá. Não, aquele lance até a Rede Globo parou o lance. Eu vi, não foi? Você acredita que essa bola não entrou? Quem não viu o lance, acreditaria, né? Eu tava vendo o jogo, o finalzinho da partida, eu falei, o Vasco empatou. Pensei antes da bola. Agora, vou falar a realidade. Fiquei até na dúvida se a bola não tinha entrado. Não entrou. Vi vários ângulos, não entrou. Agora, eu vou falar a realidade. Falta o Vasco é planejamento. Gastou 110 milhões, pegou, sei lá, foi comprando de qualquer maneira. Tá ali, tá barato, tá caro, vai e compra. Sem planejamento. Vai abrir a janela agora, estão falando que só tem dinheiro para entrar, mas eles vão fazer aí, comprar alguns jogadores. Agora o Vasco precisa basicamente de um jogador que não existe, não tem disponibilidade no mercado, que é um camisa 10, é o armador, é o cara que arma para... O Pedro Raul não funciona porque a bola não chega, ele já está mal, e a bola não chega, não vai chegar nunca. Com esse time, a bola não vai chegar nunca no ataque, numa boa para ser finalizada. Ô, Pedrinho, nós estouramos bem aí o tempo, então vamos lá rapidamente. Márcio dá o jeito. Bom, falando de esporte nas cidades, no próximo programa a gente destaca o Magia Futsal que vai encarar o Correias, jogo importante aí no Campeonato Carioca. O Magia está ali no G4 para ir para as semifinais e o Correias de Petrópolis é o líder. O Correias tem um time muito forte, inclusive ganhou o último campeonato em cima do Magé. Então já há uma certa rivalidade entre as duas equipes, né? Entre o time petropolitano e a equipe magéense. A gente vai falar também sobre seleção sub-17 de ligas, que tem Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, disputando a etapa regional aqui da região serrana, e a gente vai confirmar os resultados, trazer tudo isso aí no próximo programa para você que nos acompanha.
Bom, hora da gente conferir agora os gols da Série A2 do Campeonato Estadual e notícias das divisões dos clubes menores aí do Rio de Janeiro com Gabriel Andreso. Seja bem-vindo, Gabriel. Alô, Aragão, a você e a todos ligados com a gente. O final de semana, como sempre, teve muita emoção e muitos gols envolvendo as equipes de menor investimento do estado do Rio de Janeiro, tanto nas competições estaduais como nas nacionais. O Volta Redonda, enfim, voltou a vencer na Série C do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento. Já na Série D, ninguém do Rio venceu, enquanto na nossa segundona aqui do estadual, 5 jogos marcaram a abertura, digamos assim, da 5ª rodada. Tudo isso você começa a acompanhar a partir de agora aqui dentro do nosso boletim do site acessocarioca.com.br. Começando com o Voltaço, que na sexta-feira à noite fez bonito, jogando diante do Botafogo da Paraíba. O Esquadrão de Aço venceu por 1-0, jogando no estádio Raulino de Oliveira, e com esse resultado deixou a zona de rebaixamento. Foi a 3ª vitória do Volta Redonda no Campeonato Brasileiro da Série C. O gol da vitória foi marcado por Marquinhos após uma bola enfiada por Douglas Esquilo, com esse marcado no começo do segundo tempo. Dessa forma, o Volta Redonda terminou o jogo na 11ª colocação, deixando a então 17ª, a primeira da zona de rebaixamento que ocupava até antes da bola rolar e dando uma respirada nessa competição. O que ajuda, de certa maneira, a valorizar essa vitória é o fato de que ela foi conquistada em cima de uma equipe que vinha na 3ª posição, ou seja, uma equipe que estava no G4, na zona de acesso para a Série B, que é o caso do Botafogo da Paraíba. Mais ainda, a equipe paraibana só tinha perdido um jogo até então, e o Voltaço infligiu ao Bota a sua 2ª derrota no campeonato, portanto. Já na Série D, os resultados não foram lá grande coisa para as equipes do Rio de Janeiro, não. No sábado, a primeira equipe que entrou em campo foi o Nova Iguaçu, que parecia que ia voltar a vencer, ou na verdade, ganhar a primeira nessa Série D do Campeonato Brasileiro, mas não foi o caso. Apesar de abrir 2-0 no começo do segundo tempo, o Nova permitiu a reação do Vitória, que acabou ganhando de virada pelo placar de 3-2. Dessa forma, o time da Baixada Fluminense permanece na última colocação do grupo A6 com apenas 2 pontos, 2 empates e 5 derrotas em 7 jogos, o que significa que até agora nenhuma vitória, 0 nessa competição até agora. Já no domingo, o Resende jogou em casa contra o Atlético de Minas Gerais e empatou em 1-1. Continua próximo, portanto, da zona de classificação, fazendo uma campanha de recuperação após começar muito mal na Série D e até na Série A2 do Campeonato Carioca também. E a Portuguesa, nem ela escapou da derrota, conheceu o seu primeiro revés do campeonato neste domingo contra o Democrata de Governador Valadares. A equipe foi a Minas Gerais e acabou perdendo pelo marcador de 1-0. No entanto, não perde a sua liderança e continua na ponta do grupo A6. Lembrando que todas essas equipes voltarão a campo na Série B no próximo final de semana, na 8ª rodada, que abre de certa maneira o retorno dessa fase de grupo. Agora falando da Série A2 do estadual, 5 jogos movimentaram essa que seria, digamos, a abertura da 5ª rodada, isso porque ela só termina na próxima quarta-feira. Entre os destaques dos jogos de sábado, o empate entre Maricá e Olaria, uma grande partida que terminou empatada em 2-2. Olaria permanece na liderança com 11 pontos ganhos, o Maricá tem 8, mais um jogo a menos, que será reposto no final do mês de julho. Outro resultado importante, a vitória do Americano em cima do América no clássico Tio Sam em Mesquita, 2-0. Os gols saíram no começo da primeira etapa, através do zagueiro Juan Lopes e do atacante Léo Itaperuna. Assim, o alvinegro campista se recupera da derrota para o Arte Sul e volta a figurar entre os times que lutam pela classificação para as semifinais desta segundona. Já o Sampaio Correia, um jogo muito emocionante, derrotou o Arte Sul por 1-0 em Saquarema, enquanto a Cabo Friense, enfim, ganhou seu primeiro jogo no campeonato, batendo o Macaé em Cabo Frio por 2-1. Esta partida e o resultado acabaram selando a demissão do técnico Toninho Andrade do Macaé. Ele, que é o 3º técnico a deixar o cargo de uma equipe nesta segundona, assim como Denis Alves, substituído por Alexandre Gomes, que inclusive estreou pela Cabo Friense com vitória, além de Rogério Pina, que já não é mais o técnico do Petrópolis, Eduardo Alax,
já treinou no domingo o empate contra o Araruama em 0-0. Este foi o jogo, aliás, que fechou a rodada, ou pelo menos o fim de semana dessa quinta rodada. Na quarta-feira, em Nova Friburgo, Friburguense e Resende concluem aí sim, de maneira definitiva, esta que foi a quinta rodada do Campeonato Carioca da segunda divisão. Estas e outras informações você acompanha em acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão. Grande abraço. Mas agora a gente fala rapidamente aqui quais serão os jogos de meio de semana. A rodada começa na quarta-feira, no Morumbi tem São Paulo e Atlético Mineiro. No Mineirão, Atlético Cruzeiro, Paranaense. Atlético Paranaense às 19 horas. No mesmo horário, no Mineirão, tem Cruzeiro e Fortaleza. 20 horas, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, clássico paulista. O Galo é o adversário do Fluminense nessa quarta-feira, 9h30. Torcendo aí por uma boa recuperação do Fluminense no campeonato. No mesmo horário tem Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Continuando a rodada na quinta-feira, teremos Grêmio e América Mineiro, lá na Arena Grêmio. São Januário. É a hora, né? É a hora. Vasco e Goiás. É agora ou não? Confronto direto. Antes da parada, né? Uma vitória Tem que depois ganhar com ali 10, pra pelo menos 12 dar aquela dias. respirada. Nossa Senhora, é o jogo. Né? É o jogo. No mesmo dia e horário tem Curitiba Internacional no Couto Pereira. E na Arena Pantanal, o líder Botafogo vai lá enfrentar o Cuiabá. E o Flamengo vai estar jogando quinta-feira, 9h30, lá em Bragança Paulista, contra o RB Bragantino. Agora, Pedrinho, vamos falar aqui rapidamente do sorteio da Copa do Brasil, os confrontos definidos. Só fala o favorito. América Mineiro e Corinthians. Tem América favorito? Mineiro. É? São Paulo e Palmeiras. Palmeiras. Bahia... Chato. Pra ganhar do Palmeiras é chato. Muito, né? Muito chato. Bahia e Grêmio. Grêmio. E Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo. Bom, o segundo jogo é lá, né? Flamengo. É. Faz um placar aqui no Rio, depois vai pra lá já só pra... Bom, e olha só. Champions. Finalmente, Pep Guardiola pode comemorar uma Champions com o Manchester City. Manchester. Agora, vamos ser sinceros, hein? Deve muito ao único brasileiro em campo, que era o Ederson. O Ederson fez as 3 defesas no segundo tempo, que impediu o empate do time da Inter de Milão, num jogo em que o City nem de longe mostrou aquele futebol de outros jogos. Mas vamos ressaltar, né, a capacidade da Inter de marcação, de ocupar Inzaghi, meio né, que é o campo, treinador, né? de ocupar meio campo, de ser um time reativo, mas na hora certa. Jogou muito. Eu acho que até... Claro que o City merece, já vem há anos. O City, talvez, eu falei isso... Gigantesco. Eu falei o seguinte... Pelo campeonato, pela temporada, o City merece. Merecia. Mas pelo jogo, talvez não. Nesse jogo foi grandioso. Foi grandioso. Por isso que eu sempre digo, quando é decisão em um jogo só, tudo pode acontecer. Lembra eu te falando no programa passado? Eu falei, não, o City vai. Isso aí é 2-3-0. Mas... Olha, a Inter jogou muito. Foi a aplicação tática, sabe, jogadores ali, sabe, meio campo. Você vê que o Guardiola tinha hora que desesperava na beira do campo. Nossa Senhora. E teve chance de, né? Se não, o Anderson. Sim. Ficava complicado. É verdade. Ô, Pedrinho, nós vamos no próximo bloco no próximo programa, falar sobre a seleção brasileira. Eu só vou lembrar os convocados aí para os 2 amistosos que teremos aí na data FIFA, né? O Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, a gente sempre fala, né, de goleiro, tá bom demais, né? Laterais, Danilo do Juventus, Wanderson do Mônaco, Alex Telles do Sevilha, Ayrton Lucas do Flamengo. Zagueiros, Ibanes do Roma, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG e Nino, Fluminense. Meio campo, André, Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle, Lucas Paquetá, do West Ham, campeão da Conference League, e Rafael Veiga do Palmeiras. E no ataque, sem o Neymar, teremos Malcom do Zenit, Pedro do Flamengo, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras e Vini Júnior do Real Madrid. E lamentar que o Brasil ficou de fora das finais
do Mundial Sub-20, mas o Uruguai foi campeão, 1-0 em cima da 1-0, Itália, jogando muito bem, inclusive. E só ressaltar, Maurício, essa demora da escolha, ficar esperando técnico, estrangeiro, coisa e tal, isso vai atrapalhar o trabalho. O Ancelotti agora já deu um ele falou que quer, não, ele quer ficar na Europa. Estão falando que ele quer ficar na Europa. Ou decide logo, fica esperando a seleção brasileira. Ó, essa marca. Chato até isso que aconteceu, né? Chato. O Ramon sair do Mundial Sub-20 para vir no Brasil. E outra coisa, péssimo trabalho do Ramon também, vamos ressaltar isso. Péssimo trabalho no Mundial. E o cara é o técnico da seleção. Ah, que isso. Tá tudo errado. Bom, eu acho que o Brasil tinha time para pelo menos estar na final. Ah, pelo amor de Deus. Ganhar, não sei se ganharia, mas pelo menos estar na final. Bom, Pedrinho, valeu, hein? Só garoto bom, né? É verdade. Obrigado à nossa equipe técnica, obrigado a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Um abraço, até o próximo. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocou